É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Como vimos, nós estamos estudando, são uma série de 27 estudos bíblicos, com temas muito preciosos. Vocês já viram, quem nos acompanhou aí até agora, os outros estudos. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que traz curiosidade a muitas pessoas. Irmão Daniel, aonde estão os mortos? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Para onde ela vai? Essa é realmente uma pergunta muito interessante, Mojando. Afinal de contas, querido amigo, como todos nós sabemos, essa é uma situação que nós nos deparamos todos os dias, pois todos os dias morrem pessoas, todos os dias nós sofremos então com essa situação difícil. Mas então, esse estudo agora a partir da pergunta de número 1, irá nos revelar para onde então vão os mortos, para onde nós, ao morrermos, iremos. Exatamente. Essa pergunta é realmente muito interessante. Existe muita filosofia humana na atualidade, muitas fontes, muitas pessoas dizem muitas coisas, mas o que será que a Bíblia ensina? Vamos convidar a você que ore, também dê um pause se puder aí no vídeo, faça uma oração, peça a guia do Espírito de Deus para a sua vida e para o estudo da sua palavra e vá conferindo texto por texto. Vamos lá então, irmão? Pergunta de número 1. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o espírito de vida? Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. É impressionante nós notarmos aqui, queridos irmãos, que realmente Deus fez ali, um ser, e ele soprou a partir da terra, do barro, e fez ali um ser, e ele soprou nas narinas daquele boneco de barro, sopro, o fôlego de vida, e aí ele passou a respirar, passou a ser uma alma vivente, um ser humano completo, com raciocínio, com tudo. Então nós vimos que o Espírito que nós temos, ele veio de Deus. Temos uma nota interessante, onde diz assim: a palavra ser é traduzida da palavra do hebraico como alma. Esta é a única definição bíblica de alma. Quando Deus criou o homem, ele uniu o corpo, o pó da terra, com o fôlego da vida, espírito. Quando estes dois elementos se unem, o homem se torna uma alma vivente. Temos então pó da terra mais espírito de vida, alma vivente. Exatamente. Então, pergunta de número 2. Existe diferença na morte de um ser humano e de um animal? Será que o nosso espírito é diferente do espírito dos animais? Ou para onde vai um, ou para onde vai o outro? Vamos compreender isso melhor? Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, irmão Geandro, o texto é muito claro em dizer que assim como morre um animal, morre também o ser humano. Exatamente, esclarecedor. Nós vemos, irmãos, que as pessoas às vezes acham que quando a pessoa morre, a sua alma ou alguma coisa parecida, como o espírito, fica vagando, e que a alma é como se fosse uma bainha de um facão, E quando o corpo morre, o espírito está livre, sai aí mexendo com as pessoas, aterrorizando um e outro. Será que isso é verdade? Com certeza que não. Vamos continuar estudando agora na pergunta de número 3. Os animais possuem o espírito de vida? Gênesis 7, verso 15, e também o capítulo 6, verso 17. Entraram para junto de Noé na arca, 2 em 2, de toda a carne em que havia espírito de vida, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Então, irmão Geandro, nós encontramos esse texto, na verdade são 2 textos de Gênesis, mostrando claramente que assim como o homem tem nele o espírito de vida, também a palavra de Deus está afirmando que nos animais existem também o espírito de vida. Querido amigo, isso é muito importante, essa compreensão, porque o texto anterior nós lemos e diz que assim como morre o homem,
morre também o animal. E todos eles têm ambos espírito de vida. Exatamente. Então não existe diferença nenhuma, né? Ou seja, o animal respira e nós também respiramos. Exatamente. Se nós pararmos de respirar, tanto quanto o animal, o que sucede a um, sucede ao outro. Os dois voltam ao pó, voltam à terra, não é isso? Verdade. Vamos então à pergunta de número 4. O que acontece quando o homem morre? Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É muito claro. Realmente Deus que soprou nas narinas de nosso primeiro pai Adão o sopro de vida, né? E ele passou a respirar. Esse espírito de vida que passa a nós de geração em geração, também quando nós morremos, volta o quê? A Deus que o deu. Exatamente. Né? Nós vivemos aqui uma vida por concessão da graça de Deus. Deus nos concede essa graça, né? Exatamente. Irmão Jânio, o que muitas vezes as pessoas compreendem de maneira errada, e é muito importante, interessante você, querido amigo, notar também isso, é que quando a Bíblia fala desse espírito, desse fôlego que há no homem, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que volta a Deus, porque foi Ele que concedeu ao homem quando criou e soprou então em suas narinas. Exatamente. Pergunta de número 5 agora. A morte é a grande certeza que temos nessa vida? Vamos conferir isso na primeira parte de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Primeira parte do versículo. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa. Então o texto, irmão Jean, é muito claro quando ele afirma que os vivos, sim, eles sabem, né? Nós sabemos o que vai nos acontecer, o que pode nos acontecer, mas os mortos, em seu estado de inconsciência, eles não sabem coisa alguma. Exatamente, é o sono da morte, queridos amigos. A Bíblia sempre associa a morte a um sono. De fato não é um sono, mas é um estado tão inconsciente como se fosse. Exatamente. É isso? Vamos então à pergunta de número 6. A que Jesus comparou a morte? Abra novamente a Bíblia em João capítulo 11, verso 11 e também o verso 14. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, nós estamos vendo aqui o que acabamos de dizer, que a Bíblia relata, e Jesus relatava, que a morte é semelhante a um sono. Sim. Não é isso, irmão Daniel? Um estado completo de inconsciência. A pessoa perde totalmente o sentido. E quando a pessoa dorme, ela não vê o tempo passar. Sim, não é isso? verdade. Da mesma forma, a pessoa que morreu, ela não vê o tempo, não sabe coisa alguma que acontece ao seu redor. Verdade. Temos aqui uma nota interessante. O termo bíblico para a morte é sono e é usado 66 vezes na Bíblia. Jesus nunca tentou nos dizer que Lázaro estava aproveitando a felicidade do céu enquanto estava morto. Ao invés, ele assegurou a Maria e Marta a grande esperança da ressurreição. Exatamente. Pergunta de número 7. Os mortos sabem alguma coisa? Eles têm algum conhecimento? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 e também o versículo 10. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Portanto, queridos amigos, tudo quanto te vier à mão para fazer, diz Eclesiastes, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, irmão Daniel, essa questão que muitos dizem por aí, que a pessoa quando morre fica vagando, fica voltando para os seus parentes, né, querendo se comunicar com os parentes novamente, isso é uma verdade, irmão Daniel? De maneira nenhuma. Isso é uma grande mentira. Isso se chama doutrinas de Satanás, Exatamente. doutrinas de demônios, né? Na realidade, nós sabemos que os anjos maus, nós vimos nos outros estudos, Sim. podem se transfigurar em ministros de justiça. Sim.
Então, também em parentes mortos, né? Verdade. Para que as pessoas possam crer que existe imortalidade da alma, porque Ok. a alma continua viva. Isso Muito não é a bem. realidade bíblica. Temos aí, querido amigo, uma nota e gostaríamos de chamar a sua atenção. Você imaginaria uma pessoa no céu nem lembrando, nem louvando a Deus? Poderia algo ser mais claro do que estes versos? Em nenhum lugar a Bíblia diz sobre pessoas que vão ao céu após a morte. Isto inclui o ladrão na cruz. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando as pessoas morrem, não sabem nada e dormem até o glorioso momento da ressurreição. Pergunta então de número 8. Quem ressuscitará ao soar da última trombeta? 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vemos aqui, queridos amigos, que as pessoas que dormem no sono da morte, no estado de inconsciência, não percebem o tempo passar. Então, muitas pessoas que já estão mortos há séculos, há mais de 1000 anos, né? Desde Adão, estão totalmente sem saber o tempo. E para eles, a ressurreição, se forem dos justos, né? A primeira ressurreição, Sim. vai ser um abrir e fechar de olhos. O tempo não passa, não passa, né? Para quem está dormindo. Com certeza. Vamos então à próxima pergunta. Jesus, sendo ressuscitado por Deus, garante a certeza de nossa ressurreição? Vamos ver isso em Atos 2:32 e 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Próximo texto. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então, irmão Geandro, nós temos um texto muito claro, afirmando sim, que Cristo, por meio então da sua ressurreição, ele dá a nós, a cada um de nós que morrermos nele, morrermos firmados com a fé em Cristo Jesus, seremos então vivificados, ou seja, todos nós também que morrermos passaremos por essa ressurreição. Amém. Glória a Deus por isso. Pergunta de número 10. A vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou? Será que a vida eterna é essa? João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Vemos aqui, irmão Daniel, que realmente, queridos e amados irmãos, a vida eterna é concedida por condições de obediência. Aquelas pessoas que creem em Deus como o único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e também creem em Jesus, eles vão receber a vida eterna por recompensa. Sim. Ou seja, nós não somos imortais por natureza, nós somos mortais, mas devemos crer em Jesus para recebermos dele a imortalidade. Exatamente. Irmão Jean, tem uma reflexão interessante. Imagine, os estudos anteriores, nós encontramos temas falando sobre o juízo, falando sobre juízo investigativo, falamos no momento em que todos estarão diante do tribunal, diante do ancião de dias, para então receber o seu julgamento. Exatamente. Agora, um fato interessante acontece, porque como alguns acreditam que quando o homem morre, se estiver salvo, vai então direto para o céu, ou seja, para a glória, e alguns outros acreditam que se estiver perdido, irá então direto para o inferno. Como então fica essa situação? Porque se eu estou salvo, já morri então julgado, vou direto para o céu, tudo bem, isso é até uma coisa boa demais, mas como então descer para passar diante do tribunal de Deus? Por outro lado, como pode então o ímpio, aquele que morreu sem Jesus, ele então foi diretamente para o inferno e agora então voltará queimado de um fogo que nunca consome essa matéria para receber o julgamento? Querido amigo, parece uma utopia, parece algo cômico,
Mas na verdade é isso que muitos têm ensinado. Então, Muitas igrejas, né? verdade. Então é preciso compreender e aceitar aquilo então que Deus afirma em sua palavra. Os salvos, eles então participarão da primeira ressurreição para viver com Cristo eternamente. Mas, querido amigo, os ímpios, aqueles que não morreram em Cristo, ressurgirão na segunda ressurreição, para então participar do que a Bíblia chama de segunda morte. Exatamente. Vocês perceberam muito bem, irmãos. Não faz nenhum sentido a pessoa já está no inferno e ser chamado com ajuste de conta para voltar para o inferno novamente. E se a pessoa já está no céu, qual o sentido dele voltar para entrar em carne para depois entrar no céu novamente? De maneira De forma alguma, não tem nenhum sentido. Nós vemos que a Bíblia ensina que Deus elegeu um dia em que há de julgar os vivos e os mortos. Amém. Que todos nós possamos compreender isso, a palavra de Deus. E lembre-se, a palavra de Deus nos diz, em João 8,32, o que, irmão Daniel? E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Amém. Que o Senhor continue então abençoando a sua vida. Até o próximo estudo.